Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e muito mais. Vocês entenderam isso que Jesus está dizendo? Olá, tudo bem? É com muita alegria que recebemos vocês aqui nessa egrégora de puro amor. Hoje daremos continuidade às nossas reflexões sobre o capítulo 14 de João, que consta no Novo Testamento. Conforme falamos nos áudios anteriores, estamos refletindo sobre os alertas de Jesus o Cristo, que constam nesse capítulo 14 de João. E para não ficar muito extenso, nós dividimos as reflexões em vários episódios. Por isso, antes de continuar com esse episódio 6, sugerimos que vocês ouçam os áudios 1, 2, 3, 4 e 5, porque é uma sequência de questões importantes para o nosso entendimento. Vale lembrar que o nosso foco nesses áudios que tratam do capítulo 14 de João é destacar os alertas de Jesus o Cristo e mostrar para vocês o poderoso mantra que ele nos ensinou. O nosso propósito é ajudar cada um de vocês em relação ao processo de libertação que esses alertas e esse mantra nos proporcionam. E qual é o mantra mesmo? Nunca é demais repeti-lo, né? Então vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, logo após ter dito essas palavras, esse mantra, Jesus o Cristo faz mais um alerta precioso. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Esses dizeres estão em João, no capítulo 14, versículo 12. Vejam que maravilha esses dizeres de Jesus. Por isso que hoje nós vamos refletir justamente sobre esse ensinamento. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Isso é muito profundo, é sublime. E precisamos entender esses dizeres com o nosso coração, não com o pensamento oriundo do cérebro. É preciso entender com o sentimento, com o coração, que é a morada da nossa alma. É preciso entender com o sentimento oriundo da nossa alma, com o pensamento que emana do nosso coração. Ele está a nos ensinar que para fazermos tudo o que ele faz, é preciso que também estejamos em sintonia com o Pai. E, para tanto, precisamos nos reconectar com a nossa essência divina. Precisamos percorrer o caminho da luz, encontrar a verdade que somos nós e nos reconhecermos vida eterna, espíritos imortais. Daí o mantra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ao acrescentar, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele quer dizer, ninguém se conecta com o Pai que está aqui em nossa alma, senão por nós mesmos, senão pela alma que está aqui nesse corpo físico, alma animada pelo Espírito Divino que somos. E nesse diálogo com os seus discípulos e apóstolos, ele acrescenta essa maravilhosa mensagem de amor. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. E isso é muito sério. Por isso é importante que vocês prestem bastante atenção. Ele está dizendo, aquele que entendeu o sentido da essência crística que eu sou, essência que está em mim enquanto Cristo,
e que também está em vocês enquanto criaturas de Deus, aquele que entender que é essência divina, vivendo uma experiência terrena, mas que por ora está num sono alienado, aquele que compreender o que estou dizendo vai despertar dessa alienação e poderá enxergar com olhos de ver e escutar com ouvidos de ouvir. Ele quer que entendamos isso, justamente isso. Quando vocês me entenderem, é porque vocês estão se compreendendo. Jesus quer que entendamos isso. Quando vocês me entenderem, é porque vocês estão se compreendendo. E quando isso acontecer, vocês reassumirão o poder que vocês são. Lembra quando ele nos disse lá no Sermão da Montanha? Vós sois o sal da terra. Ele disse, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Está lá em Mateus, do capítulo 5, versículo 13. Agora você entendeu esse alerta de Cristo? Enquanto sal da terra, somos cristais no mundo terreno, com poderes divinos. As nossas células são pequenos cristais que nos constituem, formando-nos um lindo cristal de luz. Somos um cristal de luz. Por isso que ele complementa: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Esse é mais um alerta. E vocês estão entendendo a essência desses alertas de Cristo? É fundamental compreendermos que somos o caminho, a verdade e a vida e procurarmos entender todos os alertas, porque um está conectado no outro. É preciso saber que não nos sintonizamos com o Pai, senão por nós mesmos. Quando entendemos isso, acendemos a luz que somos, resplandecemos a nossa luz. E assim brilhamos enquanto cristais divinos que somos. Reconhecer isso é fundamental para o despertar da consciência que somos. E olha que maravilha! Nesse momento do nosso despertar, com a nossa consciência acordada, nos reconheceremos almas em luz, porque somos seres de luz. Entende? E desse modo, todas as células estarão no processo de sublimação e o chamado DNA lixo, que são genes desativados, estarão em perfeito estado de luz. O nosso despertar ativa os genes silenciados, genes que nos permitem viver em harmonia com o poder que somos. E Jesus, o humano, tinha todos os genes despertos. Ele não tinha DNA lixo, que na verdade são genes silenciados. Todos os seus genes estavam em perfeito funcionamento, de modo que ele realizava suas obras, que eram as obras do Pai, em perfeita sintonia com o Pai. Nesse sentido, crer nele é entender tudo isso e começar o mais rápido possível a praticar as virtudes, porque para cada virtude praticada recebemos um entendimento que é uma senha com códigos que despertam
os genes silenciados. E assim atingiremos o poder de fazer tudo o que o Cristo fez e muito mais. Muito mais e maiores do que estas, ele disse. Mas esses dizeres não significam que seremos melhores do que ele. O Cristo está nos falando que ele ainda não havia ensinado tudo o que ele queria nos ensinar. E como nós somos de Cristo, somos centelhas crísticas, vivendo essa experiência terrena, nós temos a permissão para fazer maravilhas. Por isso é importante compreender que somos de Cristo, somos centelhas divinas vivendo essa experiência terrena. E quando ele diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, ele está nos informando que podemos realizar as curas, podemos praticar o bem em essência, podemos vivenciar bons sentimentos, sublimes pensamentos, sábias palavras e generosas ações. Olha que lindo, gente! Isso é emocionante. Esperamos ter contribuído com as suas reflexões.